E hoje vamos falar sobre gerenciamento da mão de obra, de fato, né? Quando a gente fala de direcionar a ação no canteiro, né? Média liderança, mão de obra direto, o que você pode fazer para potencializar? Acho que o segredo do sucesso está aqui, né? Com certeza, Gabi. A mão de obra precisa ser inserida no processo de gestão, né, do gestor. A gente precisa integrar a nossa equipe, o nosso time no processo de gestão. E isso é muito legal, muito importante, porque a Construção Civil é feita por muitas pessoas, né? A gente sabe a interface de sequência de processo executivo que existe, a necessidade do número de pessoas para transformar o seu projeto em produto. Então, consequentemente, quando você fala em número de pessoas, você trabalha com um grande número de pessoas. Você tem muita interface com um grande número de colaboradores dentro do seu processo, dentro do seu canteiro, né? Então essa interface, você inserindo a sua mão de obra dentro do processo de gestão, você está incluindo um grande processo dentro do seu processo de gestão. Muitas vezes a pessoa deixa esse processo fora, não dá atenção devida à capacitação da equipe, o treinamento das pessoas, e isso acaba não refletindo resultado na ponta. Então, o bom gestor é aquele que traz a sua mão de obra para dentro do seu processo de gestão. Perfeito, muito bom quando você traz isso aí. E volto a dizer, né? Eu sempre falo isso e gosto de realçar que é impossível, né? Você ter sucesso no gerenciamento da construção civil, mesmo se você, como gestor, como engenheiro, souber aplicar todas as técnicas, todas as ferramentas, né? Você só consegue, de fato, trazer isso, tangibilizar no dia a dia, ao longo do processo construtivo, se sua mão de obra estiver pensando como você. Se você conseguir implementar esse processo de forma descentralizada, chegando na ponta da mão de obra direta, retroalimentando esse processo, senão não adianta. Não adianta você ser o melhor gestor com o melhor conhecimento, mas você não sabe engajar e trazer as pessoas para um nível de ação e decisão, você não vai ter, de fato, um sucesso implementado, né? Com certeza, porque você não vai conseguir passar as informações para o seu canteiro de obras, né? Você vai ter um ambiente que não está aculturado, né? E um ambiente de canteiro de obras é necessário que haja um aculturamento de todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo. São muitos processos executivos, tem muitas interferências de um processo com o outro, né? Tem logística de material, logística de equipamentos. Então, se você não insere a cadeia dentro do processo de gestão, você não está incluindo o principal processo, vamos dizer assim, né? Que são as pessoas que trazem, de fato, o resultado lá na ponta, né? Show. E quando a gente fala de mão de obra, né, quando a gente fala de envolver essa mão de obra, a gente está falando de PCP. Então, quem não sabe o que é PCP, é planejamento e controle da produção. A gente, de fato, está direcionando aí como que você traz isso para ações, né? Então, já vamos começar elencando algumas ações aqui para a galera, né, plano de ação. Trazendo para aqui, para a questão das dicas práticas, né, eu acho que a primeira coisa é a padronização do PCP. Você tem que, de fato, alinhar, né, o que você quer de processo, o que você vai estabelecer como regra, cultura, procedimento executivo no seu negócio e padronizar. Porque aí você consegue, de fato, implementar, você consegue, se você tiver uma realidade de simultâneas obras, né, você consegue tornar todo o processo homogêneo. Isso é muito importante. Você não pode tratar uma obra, cada obra tem sua especificidade, mas quando a gente fala em gerenciamento da produção, você tem que ter a mesma linha de raciocínio. Você não pode ter uma diferente tomada de decisão de um jeito ou de outro, uma mão de obra é permitido fazer tal coisa, a outra não é permitido. Então, quando você padroniza, fica mais fácil você implementar, fica mais fácil você treinar e fica mais fácil você implementar isso de fato em outras obras. Eu acho que isso aí já é um fator crucial no começo, né? Padronizar esse processo. E você traz a padronização para o seu processo através de programações de curto prazo. Você cria lupas mais próximas, né? E a construção civil é necessária essa lupa, essa aproximação, porque existem muitos problemas que acontecem ao longo do dia. Então, quando você traz essa análise de programação para um curto prazo, você consegue tomar melhores decisões e resolver problemas que, de fato, ali precisam ser resolvidos com mais velocidade. E quando você não faz essa análise de curto prazo, você acaba não tomando essas decisões e acaba diminuindo o seu resultado e a sua performance no processo. Então, essa programação de curto prazo te dá esse time da obra, né? Vamos dizer assim. Você consegue ter o sentimento se ela com certeza está correndo no prazo, se ela está conseguindo atingir os objetivos ali. E outra coisa que, já pegando esse gancho de programação de curto prazo, aquela que é alinhada direto ali com a... Lembra que a gente falou ontem dos níveis? Isso já é no nível de tarefa mesmo, o que precisa ser feito. Eu acho que outra coisa que é importante é a formalização desse plano de curto prazo, né? Formalização é documentação. Então, assim,
você precisa, de fato, ter um direcionamento que esteja alinhado e documentado, seja isso através de um mecanismo tecnológico que você utilize, um aplicativo, um software, uma mensagem, né? Mas registre e formalize esse planejamento de curto prazo. Isso vai te trazer, inclusive, embasamento depois para você monitorar e controlar, porque foi alinhado, foi concordado, né? Foi comprometido. Então, a formalização do planejamento de curto prazo também, não adianta só planejar e dizer que tem que fazer, não, tá lá, formalize, traga para essa lupa, como o Wagner trouxe aqui, e formalize juntamente com o responsável, com a sua média liderança, com o seu estagiário, com o mestre da obra, aquilo que foi pactuado para aquele período. Mesmo porque, Gabi, só complementando o seu raciocínio, essa meta é um pacto, né, que existe entre o gestor e sua equipe, independente se é média liderança ou terceirizado. Então, também não faz sentido você fazer uma programação que você não pactuou com sua equipe, que simplesmente você enviou. Então, por isso que é necessário aquela reunião de comprometimento que a gente sempre coloca aqui. Então, a partir do momento que isso fica claro, como você bem disse, as partes estão entendendo qual é a meta que foi estabelecida para aquele período. Então, eu acho que aí está aí a engrenagem, porque você começa a unir os esforços e você traz o prêmio de produtividade para a mesa. Então, quando você determina a programação de curto prazo, que você tem um relacionamento já com sua equipe, você traz o prêmio de produtividade. Você estabelece metas, bônus, né, que se a pessoa cumprir diante de alguns determinados critérios, a pessoa vai ser bonificada. Então, veja, você começa a linkar o seu cronograma físico a uma percepção mais focada no curto prazo, que você começa a ter melhores decisões, você linka isso a um bônus. Olha como as coisas começam a fazer sentido, né? E fazer sentido para todo mundo, até inclusive para a nossa mão de obra direta. Né? Você traz três pontos, né? Você traz a sinergia do processo, você traz a educação para a discussão, porque você está no processo de formação com o cara, né? E você traz a meritocracia para a mesa. Então, faz sentido para o cara, faz sentido para a mão de obra. E tem uns belíssimos profissionais aí por aí afora que trabalham na produtividade, trabalham entendendo esse tipo de formato. E daí a gente traz aí um ambiente de gestão produtiva. Né? Porque você tem uma implementação de uma gestão atrelada a um prêmio de produtividade. E você traz isso de forma tangível. Né? E o prêmio de produtividade você fazendo o cálculo dentro dos seus índices orçamentários. Né? Prêmio de produtividade não é um custo extra para ninguém, para um construtor, para um gestor, jamais. Isso aí tem que ser desmistificado. O prêmio de produtividade é um programa de implementação que você faz baseado nos seus índices orçamentários, que você traz resultado e performance para o processo. Perfeito. E você linka o seu planejamento à sua mão de obra direta, cria uma relação meritocrática de avaliação de desempenho, né? E para a nossa mão de obra direta e para a nossa média liderança, isso é excelente, é um formato muito legal, porque o cara está motivado a produzir, né, dentro dos parâmetros que foram alinhados e, consequentemente, o cara vai ter um benefício financeiro com isso. Hoje eu acho que hoje é o dia para a gente tratar disso aqui e vamos entregar o ouro, certo? Vamos entregar o ouro realmente, que eu acho que aqui é de fato essencial para a galera. Eu já vou puxar esse tema e vamos detalhar isso que a gente sempre fala de prêmio de produtividade, né? Do que se trata isso? Eu já vou pegar essa dica que eu vou dar agora e a gente vai fazer entender o que é esse prêmio de produtividade. Bom, primeiro ponto, né? Como o Wagner falou, avalie, e a dica que eu trago aqui é utilize a avaliação qualitativa dos seus processos. O que quer dizer isso? Na construção civil, em geral, é associada à realização, né? O cumprimento das atividades. Fez ou não fez, né? Executou ou não executou. Quando a gente traz avaliação qualitativa, você já estabelece critérios. Bom, ele fez dentro do critério de qualidade. O que é qualidade? Bom, ele fez dentro da expectativa. Vamos falar aí que a gente está falando de reboco e que no seu processo aí você colocou que é 1 centímetro, né? E você falou, ele fez dentro do meu procedimento executivo, né? Ele utilizou, ele deixou a área de fato limpa. Se você tem um contrapiso ali, o contrapiso foi devidamente protegido para fazer o reboco. Isso são critérios para um procedimento e você consegue começar a avaliar os serviços de forma qualitativa. E aí que tá. E aí você começa a trazer essas avaliações para dentro das suas atividades. E aí você pode trazer critérios de qualidade, pode não, recomendo, deve-se trazer. Critérios de qualidade, critérios de segurança. Foi utilizado o EPI pela equipe de mão de obra, foram utilizadas todas as recomendações, se foi trabalho em altura,
estava todo mundo devidamente amarrado no andame, o andame estava travado e tal. Você amarra esses critérios. Pronto. Trazendo essa avaliação qualitativa, além de você garantir a execução do serviço, você traz uma qualidade, você traz um gerenciamento de outros aspectos para a execução do serviço. Isso já te traz mais gestão e também já te traz mais segurança na hora de você cobrar dos funcionários, cobrar da mão de obra. Por quê? Porque está alinhado. Se é procedimento, se está padronizado, você pode, de fato, determinar isso como meta, você pode gerenciar um acompanhamento e controle desses pontos. E aí que entra, né? Que aí a gente vai para a parte onde você traz um prêmio de produtividade tangível, financeiro, para dentro do processo, né, Wagner? Conta um pouco para a galera como é que é essa lógica, para a gente direcionar aqui e a galera começar a entender que é possível aplicar, mesmo numa estrutura mais enxuta, e ainda assim ter resultado na ponta. Com certeza, você traz a perspectiva de gestão para o seu colaborador, para a sua mão de obra direta. Porque, como você falou bem, você vai determinar, através daquela bonificação que ele vai ganhar, parâmetros e critérios. E você trouxe aí o que você elencou, os 4 pilares da gestão de obras. Você traz prazo, você traz custo, você traz qualidade e você traz segurança, que é o máximo do resultado, né? E você traz isso para o critério de produtividade do cara. Então, vai ser interessante para ele cumprir os critérios de produtividade, porque isso vai estar uma bonificação atrelada. Caso não cumpra, a bonificação dele vai sofrer algum tipo de corte, algo do tipo. Então, ele cumpre aquele processo de gestão, você traz um processo para ele de gestão, e quando você vem com treinamento e educação, se torna atrativo para ele também, porque você está trazendo desenvolvimento tangível para o cara. Você está formando o cara. Então, um processo integrado, Gabi. Você faz o prêmio de produtividade, pactuando as metas, dentro dos seus índices orçamentários, e traz isso com a política de implementação através de treinamento. A gente não pode, a gente precisa e deve treinar os nossos colaboradores. A melhoria contínua está aí, porque o cara vai melhorando, o cara vai se adaptando, o cara vai trazendo técnicas novas para o processo de gestão, e aquilo ali vai se formando um produto com mais velocidade e também com mais qualidade.